Bom dia, meninas! Vamos fazer nosso devocional do dia de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Senhor Todo-Poderoso, em humildade me aproximo de Ti, buscando um maior entendimento da Tua palavra contida na Bíblia. Concede-me, ó Pai, a sabedoria e a clareza para compreender os Teus ensinamentos, para que eu possa aplicá-los em minha vida diária e compartilhá-los com aqueles ao meu redor. Ilumina meu coração e minha mente, guia-me no caminho da verdade e da fé, para que eu cresça espiritualmente e viva de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu rezo. Amém. A leitura bíblica de hoje é Atos 11:12. O relatório de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: "Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles." Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido, desde o começo. Ele disse: "Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol, que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz, que me dizia: Pedro, levante-se. Mate e coma." Eu respondi: "Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura." Então a voz falou de novo do céu: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse: "Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos." E Pedro continuou: "Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: "Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna." A Igreja de Antioquia. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre. E animou todos a continuarem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Atos 12. Mais perseguições. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja.
Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se, de fato, o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho, e eles saíram. Andaram por uma rua, e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente, e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca." Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. A morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: "É um Deus e não um homem que está falando." No mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Leitura do dia. Livro de devocionais Café com Deus Pai, o padrão do céu. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. João 11.1. Mesmo seguindo Jesus, convictos da nossa salvação, somos seres humanos sujeitos a ser acometidos por qualquer enfermidade. Embora existam pessoas que acreditam estar imunes, por qualquer motivo que seja, independentemente do tamanho da nossa fé, não somos super-humanos. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Isso, porém, não nos isenta de ficarmos doentes, passarmos por lutas e adversidades, mesmo depois de encontrarmos Jesus e passarmos a viver uma vida nova. As doenças nem sempre são consequências do pecado. Podem ser simplesmente decorrentes de idade, de causas naturais, de acidentes, ou mesmo consequências do pecado do próximo.
Mas não é por isso que devemos deixar de buscar dos céus a cura para as nossas doenças. Basta que nos lembremos de quantas pessoas acometidas por doenças físicas Jesus curou com seu poder. Tantos foram os milagres de Jesus que o Evangelho de João, em 21:25, relata que não caberiam nos livros já escritos no mundo todo. Quando João faz essa declaração, ele também está listando o milagre que Jesus está por fazer na vida dele. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Precisamos trazer a realidade do céu à terra, ou seja, no céu não há doença nem enfermidade, o padrão do céu é de vida e abundância. À medida que buscamos viver a realidade celestial, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Frase do dia: chegou a hora de não perder tempo com situações que estão além do seu controle. Abra espaço para a intervenção divina. Agora, quem puder fechar os olhos para fazer a oração para nosso dia de hoje, vamos lá. Santo Senhor, meus olhos se abrem para contemplar um amanhecer repleto de esperança. Posso respirar o ar que me ofereces com teu sopro de vida e me disponho a iniciar o dia confiando que me tomarás pela mão e não me soltarás em nenhum momento. Agradeço por seres um Pai bondoso e fiel, amado Senhor, por seres meu refúgio em todo momento. Quero apenas agradecer-te por demonstrares teu infinito amor diariamente nas maravilhosas bênçãos que colocas em meu caminho. Estás sempre atento aos meus passos e aos meus anseios. Ajuda-me a alcançá-los um a um, permitindo-me sentir-me uma filha muito abençoada e amada. Permanece sempre próximo, Pai, porque sem ti não poderia prosseguir. Nesta manhã que começa, quero que tomes o controle de toda a minha vida, Senhor. Toma minhas alegrias, minhas tristezas, minhas forças e minhas fraquezas para que sejas o sábio dirigente e me ajudes a tomar as melhores decisões. Ofereço-te meus momentos difíceis para que possas aliviá-los com teu amor infinito e tua misericórdia incomparável. Ajuda-me a tornar esta vida difícil mais suportável, não permitas que a tristeza seja mais forte do que eu. Deus da minha vida, se tiver algum problema a resolver ou alguma situação adversa a enfrentar, dá-me a calma para sair vitoriosa desse momento, a sabedoria para não cair nas provações e a coragem para saber que, contigo ao meu lado, tudo posso conquistar. Recorda-me sempre de agradecer, não permitas que eu pense que não te necessito. Conduze-me pelo caminho da retidão e ajuda-me a alcançar as coisas que anseio. Se meus planos não saírem como espero, dá-me a tranquilidade para saber que talvez ainda não os necessite. Ajuda-me a compreender que tens um plano importante para mim e que me concederás o que peço no tempo certo, Senhor. Deus, dá-me sempre a necessidade de ti, ser imprescindível em minha vida como o ar que respiro. Nesta manhã, agradeço também pela bênção da minha família, pois posso acordar para compartilhar momentos com eles, momentos que alegram minha vida e nos colocam à prova, fortalecendo nossa união e nosso amor. Agradeço porque sempre colocas alimento em nossa mesa e nos dás um teto para nos refugiarmos. Obrigada infinitamente, meu bom Senhor, porque tua misericórdia e bondade nos recordam constantemente que somos o mais importante para ti. Senhor da piedade, peço por aqueles que estão vivendo nas trevas, afastados de tua luz. Dá-lhes a oportunidade de te conhecer e sentir tua presença nos momentos bons e maus da vida. Dá-lhes força para superarem seus problemas e derrama teu amor para confortar-lhes a alma. Nesta bela manhã, peço que alivies minhas aflições, preocupações e tristezas. Ajuda-me a perdoar, ó Deus, a esquecer as ofensas que cometeram contra mim e faz de mim um instrumento de tua paz. Dá-me o amor que possuis para saber perdoar e amar meu próximo. Deus, agradeço porque sei que ouves minhas preces e esta humilde oração. Ajuda-me a ter um dia repleto de bênçãos e com muito ânimo para vivê-lo. Tudo isso te peço pela intercessão de teu Filho, Jesus, nosso Senhor. Amém. Lembre-se de se inscrever, curtir e ativar as notificações para receber esses devocionais feitos com muito carinho todas as manhãs. Tenha um dia maravilhoso e cheio de bênçãos.